Olá, me chamo Flávia Albuquerque e irei apresentar o trabalho para a cadeira de Lógica, Matemática e Arquitetura de Computadores, onde irei falar sobre a memória. A memória RAM, que vem da sigla em inglês que significa Random Access Memory, que da tradução é memória de acesso aleatório ou randômico, seu trabalho é dar mais rapidez e agilidade no funcionamento para que o sistema trabalhe. Sem ela não conseguiríamos abrir programas e editar arquivos. Rápido, no caso. Quando você abrir uma página, até mesmo jogar um jogo, é ela que está trabalhando. A memória RAM funciona a curto prazo, ou seja, quando você desliga o computador, elas são apagadas. Ou seja, elas funcionam como um local de trabalho temporário, que após lidar com todos os dados, eles voltam a ser armazenados no SSD ou no disco rígido. Agora eu irei falar sobre os tipos de memória, a qual se divide em duas. A memória primária, que é interna, ela é uma memória volátil, e se divide em dinâmica e estática, sendo a dinâmica mais usada e mais econômica, ao contrário da estática. A memória primária ela é conhecida como memória principal. É ela que se comunica abertamente com a CPU. Já a memória ROM ela é somente de leitura, que é utilizada pela BIOS, que é a parte do computador que vai rodar e ser utilizada para o sistema operacional. Ela é a base do computador, sendo a ROM, então, a memória somente de leitura. Já a memória secundária, que é já a parte externa da memória, memória secundária ela não é volátil, sendo conhecida como memória auxiliar, a qual vai providenciar o backup, sendo ela mais lenta, mas tendo mais processamento. Por exemplo, o disco rígido, o pendrive, o HD externo, cartões de memória, os CDs, que apesar de não estarem mais em uso, eles eram e são memórias secundárias. Agora irei falar sobre a hierarquia das memórias, sendo a memória registradores é mais rápida, ocupando o topo da pirâmide, que se encontra na CPU. Ela vai auxiliar nas buscas de informações na memória RAM. A hierarquia das memórias funciona sob o quesito de rapidez. Quanto mais rápida, mais no topo se encontra. Ocupando o segundo lugar, temos a segunda memória, que é a memória cache. Também está presente dentro da CPU. Ambas se encontram lá. Ela, no caso, ela agiliza o processamento, retirando da memória RAM os programas que nós mais utilizamos. Em terceiro, saindo da CPU, né, temos a memória RAM, que é a principal e de execução, que é uma memória volátil, e ela se encontra em terceiro lugar. A memória flash está presente no pendrive e no cartão de memória, e no celular, ocupando o quarto lugar. E, no último lugar, temos a memória HD, que é a memória de armazenamento de massa. Então, ela meio que fica só parada, apenas armazenando os arquivos e sistemas operacionais, não precisando ter um acesso rápido, já que quem acessa ela é a memória RAM. E, de conclusão, temos que a memória RAM é um dos componentes mais importantes para garantir um bom funcionamento do dispositivo. Ela atua em todos os aparelhos como componentes vitais. Sem ela, não conseguimos processar e armazenar os dados. As memórias integram a maioria de todos os nossos eletrônicos, por exemplo, do notebook até a TV, como muitos outros.